A CNN Brasil começou com exclusividade a publicar as pesquisas de intenção de voto da Atlas Intel, produzidas em parceria com a CNN. E começamos com a corrida para a Prefeitura de São Paulo, que registra o empate técnico dentro da margem de erro para o primeiro turno, entre o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, e o prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Vamos aos números. Quando perguntados se esses fossem os candidatos, veja como responderam os entrevistados. Guilherme Boulos, do PSOL, aparece com 35,6%. Ricardo Nunes, do MDB, que tenta a reeleição, tem 33,7%. Tabata Amaral, do PSB, 14,7%. Kim Kataguiri, do União Brasil, 9,4%. Marina Helena, do Novo, 3,5%. Altino Prazeres Júnior, do PSTU, não pontuou. Não sabem, 0,9%. Votariam em branco ou nulo, 2,2%. A pesquisa também simulou cenários de segundo turno na capital paulista. Numa eventual disputa entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, Nunes alcançaria 44,8% dos votos. Boulos, 44,3%. 1% respondeu, não sei. Votos brancos e nulos, 9,9%. Já num cenário de segundo turno entre Ricardo Nunes e Tabata Amaral, a candidata do PSB aparece com 44,3%. O atual prefeito, com 42,6%. Não sei, 1,7%. Votos brancos e nulos, 11,4%. Segundo o Instituto Atlas Intel, não foi produzido o levantamento de segundo turno entre Guilherme Boulos e Tabata Amaral, por se tratar de um cenário improvável, já que, segundo os dados, ambos disputam o eleitorado não bolsonarista. A pesquisa do Instituto Atlas Intel foi produzida em parceria com a CNN e registrada no TSE. Foram entrevistados 1.629 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 18 e 22 de abril. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. E trazemos mais detalhes dessa pesquisa com o Pedro Duran, já aqui ao meu lado. Pedro, bem, temos aí esse empate técnico na disputa pela Prefeitura da capital paulista, onde Guilherme Boulos e Ricardo Nunes estão surfando, estão tranquilos quando olham esse resultado. Vamos dar uma olhada então na arte que o nosso departamento de arte preparou aqui para explicar melhor para vocês as vantagens competitivas de Guilherme Boulos e Ricardo Nunes nesse cenário que a Atlas Intel e a CNN mediram. Ricardo Nunes vai bem entre evangélicos, pessoas com menor renda e beneficiários do Bolsa Família, que geralmente têm renda menor, né? E isso, como a gente dizia, Carol, é inusitado porque essa é uma faixa em que a esquerda aqui na cidade de São Paulo sempre teve mais vantagem. E agora, Nunes, que é o mandatário, está com uma eleição, uma votação projetada melhor nessas faixas de público. No caso dos evangélicos, é muito simbólica a diferença. Nunes tem 60% desse público contra Guilherme Boulos, que tem praticamente a metade disso, menos da metade. Então, é um público que está muito cativo com o prefeito de São Paulo, que tem inclusive líderes evangélicos ao lado dele. No caso de Guilherme Boulos, a gente tem aqui uma vantagem do eleitorado feminino, pessoas com maior renda, conforme você vai subindo a renda, o desempenho do Boulos vai melhorando. E no ensino superior também o Boulos leva vantagem. Hoje, inclusive, ele vai estar no encontro com professores e alunos da PUC aqui de São Paulo para discutir os projetos, as possibilidades dentro de uma pré-candidatura para a cidade de São Paulo. Então, esses são os destaques da pesquisa Atlas Intel com a CNN, que mostram justamente as áreas ali, os setores da população onde eles têm mais folga, Carol. E aqui chamou a atenção rapidamente, Pedro, para dois aspectos quando a gente olha para a polarização política. Porque você tem de um lado Boulos, que tem o apoio de Lula, e Ricardo Nunes, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Evangélicos, estamos falando aqui de um público que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua maioria. Porém, quando a gente olha para beneficiários do Bolsa Família, a Bolsa Família é uma das principais agendas do presidente Lula.
Aqui você tem também um rescaldo do auxílio emergencial, que era um projeto de Bolsonaro na época da pandemia, que é algo que os analistas apontam como sendo relevante. Mas ainda assim, este público aqui é um público que o Guilherme Boulos deve apostar. Porque com o Lula junto, ele deve tentar cativar esse público, conquistar esse público para tirar ele do Ricardo Nunes. Para onde o Nunes está olhando? Para cá. Está olhando para pessoas que têm ensino superior e maior renda. Ele quer apresentar o Guilherme Boulos como um radical, como um extremista e justamente tentar com isso afugentar as pessoas mais escolarizadas, Carol. O quanto esses recortes mexem com a estratégia eleitoral dos pré-candidatos. Vamos agora para mais números, vamos acompanhar também o resultado da primeira pesquisa Atlas CNN para as eleições no Rio de Janeiro. Começamos com a pesquisa estimulada para o primeiro turno. Quando perguntados se esses fossem os candidatos, veja como responderam os entrevistados no Rio. Eduardo Paes, do PSD, aparece com 42,6%. Alexandre Ramagem, do PL, tem 31,2%. Professor Tarcísio Mota, do PSOL, 12,7%. Pedro Duarte, do Novo, 3,8%. Otônio de Paula, do MDB, 2,3%. Dani Balbi, do PCdoB, 1,3%. Marcelo Queiroz, do Progressistas, 0,5%. Não sabem, não responderam, 2,4%. Brancos e nulos, 3,1%. A pesquisa também simulou cenários de segundo turno na cidade do Rio de Janeiro. Vamos aos números. Numa eventual disputa entre Eduardo Paes e Alexandre Ramagem, Paes conseguiria 51% dos votos. Ramagem, 36,7%. 3,3% não sabem ou não responderam. Votos brancos e nulos, 9%. Já no cenário de segundo turno entre Eduardo Paes e Tarcísio Mota, o atual prefeito aparece com 50,3%. O candidato do PSOL, 21%. Não sabem, não responderam, 2,9%. Votos brancos e nulos, 25,9%. A pesquisa do Instituto Atlas Intel foi produzida em parceria com a CNN e registrada no TSE. Foram entrevistados 1.239 eleitores da cidade do Rio entre os dias 18 e 23 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%. Vamos então com o Pedro Duran para a gente entender agora as estratégias dos candidatos. A gente tem um cenário favorável a Eduardo Paes, segundo a pesquisa, nesse momento. Para Alexandre Ramagem, é o momento de entender o que está acontecendo e definir para onde ele vai mirar. Qual que é o eleitor, qual que é aquela fatia do eleitorado. Está claro isso já para a campanha do pré-candidato? Tá claro, Carol. É o eleitor bolsonarista. É esse, que é a maioria na cidade do Rio de Janeiro. Bolsonaro teve mais votos na capital fluminense do que Lula quando candidato em 2022. Se Ramagem seguisse o resultado eleitoral de Bolsonaro ou de Cláudio Castro, ele teria vantagem nessa busca de eleitores. Antes da gente apontar aqui os setores onde cada um tem mais frente, é importante dizer o seguinte: Ramagem estava com uma agenda até agora muito voltada para setores. Se encontrou com o setor do turismo, o setor da construção civil, supermercadistas. O PL impulsionou o Ramagem nesse início de ano, nesse primeiro semestre, com mais da metade das inserções na TV, com a cara do pré-candidato do partido para a Prefeitura do Rio de Janeiro. A Ramagem teve no ato com Bolsonaro no último domingo e agora, por ação que eu trago também, começa uma agenda corpo a corpo. Vai para a cidade, vai especialmente para a Zona Oeste, que é a área mais populosa do Rio de Janeiro, para trocar ali com o eleitor, ele que não teve até agora essa movimentação. Então, onde o prefeito Eduardo Paes tem vantagem? De novo, nos evangélicos, como o Ricardo Nunes, aqui, menor escolaridade, que é muito parecido com o Ricardo Nunes, e beneficiários do Bolsa Família, também muito semelhante ao atual prefeito de São Paulo. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque esta população é uma população mais conservadora que prefere o mínimo de mudança possível.
Então tá satisfeita Manter quando... quem está no poder. Exatamente. Está satisfeita quando se sente em vantagem. No caso de Alexandre Ramagem, onde que ele consegue ter uma possibilidade maior de votação? Entre os idosos, em pessoas com renda de 2 a 3 mil reais, aqui a gente está falando de classe média baixa, e pessoas com maior escolaridade e ensino superior, que é um pouco o perfil do ato de Copacabana, que é justamente esse perfil, pessoas mais velhas e pessoas mais escolarizadas, né, que estavam presentes ali. Eu estava no Rio de Janeiro no domingo, quando de fato o ato reuniu ali os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí tem essa curiosidade que essa renda de 2 a 3 mil reais, que é uma classe média mais baixa, que tem também vantagem para o candidato do PL, o pré-candidato do PL, Carol. Pedro Duran, trazendo para a gente os recortes da pesquisa que trouxemos em detalhes aqui para você no Novo Dia. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol. Eleições municipais, batendo a porta.